E a gente segue falando sobre os atos do bicentenário da independência do Brasil, e para repercutir esse assunto, a gente recebe agora o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente, estou à disposição. Senador, com toda certeza o senhor acompanhou, talvez não tão de perto, mas pelos veículos de comunicação, pela TV, pelas emissoras de rádio também, o alcance dessas manifestações ao longo desse feriado de 7 de setembro. Falávamos agora há pouco sobre críticas que o presidente Jair Bolsonaro tem recebido, claro, principalmente de opositores políticos, a respeito do tom, principalmente do discurso que ele fez no Rio de Janeiro. Muitos dizem, inclusive, e pretendem ingressar na Justiça Eleitoral com ações, com processos, dizendo que o presidente usou de caráter eleitoral nesses discursos. O senhor concorda com essas análises, com essas visões a respeito dos discursos do presidente? Olha, eu participei hoje do evento aqui, 7 de setembro, aqui em Brasília. Foi algo realmente que eu nunca tinha visto. O povo que estava na rua estava mais ansiosos para ver o presidente da República do que o próprio desfile em si. Eles vibravam mais quando o presidente passava do que quando as tropas passavam. Então, é algo que não se questiona. E já era esperado. Eu pensei, assim que terminar eu vou ver a repercussão. Se a oposição tiver alvoroçada, inventando situações que não ocorreram e desesperadas, porque viram que realmente foi um evento que indiscutivelmente coloca o Bolsonaro como um ícone de popularidade extremamente grande e não tem absolutamente nada a ver com o resultado de pesquisas. E eu falo isso com uma experiência que na minha campanha, como eu falei já antes, eu tinha 4,5%, 4,5%, enquanto o senador a qual eu acabei assumindo o lugar tinha quase 50% de intenção de votos. E eu com 4%. Então, a pesquisa, para mim, não vale absolutamente nada. Não. A rua é que realmente te dá o resultado. E ali foi impressionante. Quando o presidente passava, era algo como se fosse um grande popstar, enquanto as tropas passavam, era só aquela admiração de ter uma tropa que está ali à disposição de proteger a sociedade. Mas, indiscutivelmente, não tem para oposição. E esse senador, Randolfo Rodrigues, que ele só faz o gabinete dele um esticadinho do STF, não exerce mais a função de senador, eu acho que é só um representante, né, do STF dentro do Senado. E é lógico, se está saltitando e está pulando e está desesperado, é porque realmente o resultado de hoje nas ruas foi indiscutivelmente a favor do Bolsonaro e que ele está à frente, e essas pesquisas estão a cada dia claramente tendenciosas para mudar a intenção do brasileiro, mas sem chance. Eu estive lá dentro, então não é que eu ouvi dizer ou que eu vi pela TV, eu estive lá e a abordagem, os comentários eram muito grandes. Então é uma pena que a gente esteja passando por isso, né? Essa divisão radical, algumas situações extremistas, que não justifica a decisão do ministro Fachin. Esse é o momento, foi o momento, eu estava lá na arquibancada, e foi um momento de êxtase, vamos dizer assim. Era a população que estava do outro lado, esse lado direito estavam os militares, do lado esquerdo da gente que aqui está assistindo o vídeo, estava a população, mas gritando, e ovacionando, e batendo palmas, emocionados, e não era uma ou duas ou três, era uma multidão, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, e ele separou muito bem, porque aí, enquanto ele estava na posição de presidente, no 7 de setembro, comemorando os 200 anos de independência, ele estava com a faixa presidencial, né? Então, depois, quando ele foi discursar para a população que não estava nesse setor, ele estava ali como um candidato, ele soube separar.
Então, e é uma linha muito tênue, né? Ele está exercendo, para ele é mais difícil, porque enquanto ele está exercendo a função de presidente da República, os outros candidatos têm a oportunidade de estar na rua fazendo outras ações a seu favor, em benefício da sua campanha, e ele não, né? Então ele acaba se prejudicando dessa forma. Mas é algo assim que levanta aquela motivação e o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de estar com verde ou amarelo, que eu acho uma falácia dizer que a esquerda dizer que ele tomou posse do verde e amarelo. Não tem problema nenhum a esquerda também passar a usar o verde e amarelo, até porque quem decidiu usar o vermelho foi a esquerda, não foi ninguém que exigiu que eles usassem o vermelho. E agora estão reclamando? Passa a usar a cor da bandeira do Brasil, é de todos os brasileiros. Mas é assim, essa movimentação da oposição é um bom sinal. Significa que eles estão desesperados. Desesperados mostra que realmente eles sentiram na pele hoje que o Bolsonaro está bem na frente. Pois é, senador, então, diante desse cenário que o senhor está narrando, dessa popularidade do presidente, a aposta do senhor é que ele vai ser reeleito? Hoje eu não tenho mais dúvida. E ontem eu estive no evento no Itamaraty, onde teve lá uma recepção a todos os embaixadores, né? Um evento estava muito cheio. Praticamente eu reencontrei vários embaixadores, todos apoiando. Então o cenário é muito favorável. Eu não tenho dúvida, por experiência que eu passei, com uma porcentagem que eu estava ainda mais atrás e fui eleito, ver o presidente sendo ovacionado. Ele fez questão de sair do carro e ele já tinha que ter subido na arquibancada, mas ele fez questão de sair do carro e fazer essa caminhada aí para que o povo que estava mais à direita da gente na nossa visão da arquibancada pudesse ter vê-lo, né, mais de perto. E você vê essa movimentação da sociedade de querer encostar nele, de querer parar para poder falar, gritando mito. Gritaram que a bandeira brasileira jamais vai ser vermelha. Então, assim, não tenho dúvida que vamos botar aí que 80%, 90% que estava ali para poder ver o presidente Bolsonaro e, por consequência, o desfile de 7 de setembro, que também foi lindíssimo, a passagem das aeronaves com as cores da bandeira, foi muito emocionante e eu fiz questão de ficar aqui. Peço desculpa aos capixabas por não estar no estado do Espírito Santo, mas eu precisava estar aqui em loco e sentir esse calor, esse calor humano, vamos dizer assim. E vendo os outros candidatos criticando, para mim é um excelente sinal, né? Apesar de estar usando da velha política, porque ao invés de você falar do que você propõe fazer, você fica perdendo tempo criticando, e isso significa que realmente hoje muitos vão tomar um remédio bem forte para dormir, porque pelo resultado o Bolsonaro, para mim, está reeleito. Agora, senador, durante as manifestações, muito se viu, principalmente nas redes sociais, postagens, movimentações mostrando imagens, fotografias, comparando principalmente dos atos na esplanada dos ministérios, que aconteceram no ano passado, desses atos que aconteceram este ano, que aconteceram hoje. Pelas imagens, dá para a gente ter uma noção, a gente não tem números, mas pelas imagens, de que o evento esse ano, os eventos, as manifestações esse ano foram muito maiores. Essa é a impressão que o senhor tem também? Olha, você sabe que eu só fui descobrir que na construção de Brasília, criar esse espaço gigantesco e com vários objetivos, e um principal, sabe qual é? Para sempre dar a sensação de que qualquer movimentação, seja ela qual for, dá aquela sensação de que está vazio. Então, quando você vê as pessoas no gramado, você pode olhar assim e falar, ih, meu Deus, está vazio. Mas isso, na construção de Brasília, foi feito de forma proposital. E hoje,
era uma quantidade absurda de gente que estava ocupando o local. Então, assim, é um espaço gigantesco, já com o propósito de dar sempre aquela sensação de que tem poucos manifestantes ou apoiadores, mas hoje essa estratégia que na época da construção de Brasília, hoje não funcionou. Era muita gente, muita família, nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Pessoas idosas, pessoas com cadeira de roda, pessoas com problemas, né, de locomoção, crianças praticamente recém-nascidas, um ambiente muito familiar, muito pacífico, e a quantidade de gente, você falar que ali não teve nem sequer nenhuma discussão, eu não vi absolutamente nenhum movimento desse. Então, isso nos orgulha muito, e ver o Brasil de novo valorizando as cores da bandeira, que a esquerda passe a usar também, é de todos os brasileiros. Vamos parar com essa radicalidade, mas é o que eu falei, vamos ver o resultado após esse evento da oposição, e a oposição está aí desesperada, e de novo o coordenador da campanha do ex-presidiário e candidato a presidente se manifestando, dizendo que vai recorrer e tal. É um cara vaidoso, é um senador que precisa de holofote, senão ele não dorme, né? Como eu já falei, ele tem abstinência a isso, então ele precisa sempre provocar, e como disse numa entrevista que o Aras deu recentemente, está se formando quadrilhas só para poder fazer movimentos para prejudicar a oposição, e isso hoje, como político, que eu nunca fui, quando eu estava relatando recentemente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e colocando as regras do orçamento para o próximo ano, que já foi votado e sancionado, eu senti a pressão do sistema, né, querendo a minha destruição da minha reputação. Tentaram fazer isso, né? E ver que promessas estão sendo feitas que numa LDO que já foi votada na comissão, já foi votada no Congresso, e que são promessas que você fala pura mentira, a não ser depois do segundo e terceiro ano. Então, assim, hoje eu passo para vocês, estive em loco, sempre fui imparcial, vocês sabem disso, nunca fui bolsonarista, nunca fui nada, sempre ali representando o meu estado de forma bem democrática. Vou seguir dessa maneira, mas anteontem, 2 dias antes, eu oficializei o meu apoio ao presidente Bolsonaro e o candidato Bolsonaro, para que possa contar comigo, porque a gente precisa ter uma pessoa com a característica dele nesse momento para romper alguns lacres, algumas situações que geravam movimentos de corrupção. Ele é uma pessoa que está vindo rompendo isso, por isso que ele é muito atacado, e futuramente, né, ele vai ter mais 4 anos, se Deus quiser, futuramente a gente tem aí a oportunidade de escolher outro para que possa dar continuidade. Eu acho que a gente não pode retroceder. Botar Lula é retroceder, e isso eu não admito. Para mim é uma coisa na base até da ignorância. E quando fala que, eu escutei aí falando da questão do Senado, né, que está apático, né, na questão de algumas decisões dos ministros do STF, aí eu também eu convoco a sociedade para refletir junto. Okay, quando falo da questão da renovação, não foi a renovação total, né? Teve Renan Calheiros, que foi colocado para mais 8 anos. Então a sociedade tem que entender que ela precisa participar e cobrar do seu senador, apesar de que quase todos respondem processo no STF, alguns com culpados, né, ou com grandes indícios de culpa, e outros por briga política. Opositores que, por questões de pequenos detalhes, acionam o STF somente para prejudicá-lo. Aí, quando você pede para subscrever um processo para dar início ao impeachment, o senador fala: pelo amor de Deus, Duval, se eu assinar isso daqui,
eles vão dar velocidade no meu processo. Eu sou inocente, pode até me condenar. Então, fica o Congresso apático também, o Senado, né, apático nesse movimento de tentativa de impeachment os ministros que estão furando o sinal, vamos dizer assim. Ok, acabamos de conversar com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, sobre os atos no bicentenário da independência do Brasil. Senador, obrigada pela entrevista e boa noite. Boa noite, sempre à disposição.